Olá, meus caros, sejam bem-vindos ao canal Exatas Som. Nós vamos falar agora sobre função do primeiro grau e o tema está relacionado àquela canção que está na nossa lista. Veja bem, vamos falar sobre função do primeiro grau. Função do primeiro grau. A frase que nós temos é a seguinte: olhando para a função do primeiro grau, vejo que ela é da forma ax mais b. Existe uma forma para função do primeiro grau, que nós chamamos de forma geral. A pergunta que fica é o seguinte: para que serve essa forma geral? Veja bem, olhando para a função do primeiro grau, vejo que ela é da forma ax mais b. Professor, mas para que serve essa forma geral? O que é essa forma geral? Meus caros, vejam o seguinte: nós temos uma forma geral para poder identificar a função a partir dessa estrutura. Quando eu falo, por exemplo, seja uma função do primeiro grau, automaticamente a sua cabeça tem que pensar na estrutura algébrica, na forma dela. É um número, ou melhor, o valor de y é dado por um número multiplicando x somado a outro número. Veja o seguinte, vamos falar um pouco mais sobre essa ideia de forma geral. Observe a seguinte: y igual a 3x mais 2. Nota que essa aqui é uma função do primeiro grau porque nós temos um número multiplicando x somado com outro número. E vamos ver outros exemplos. Vamos ver o seguinte. Digamos que eu tivesse y igual a menos x mais 4. Essa também é uma função do primeiro grau, porque apesar de não estar representado, isso aqui é menos 1, ela poderia ser escrita assim, y igual a menos 1 vezes x mais 4. E nós temos os nossos coeficientes. Esse a e esse b são chamados de coeficientes. Aqui, o coeficiente a é 3. Neste caso aqui, no segundo exemplo, o coeficiente a é menos 1. Vamos para o primeiro exemplo, coeficiente b. Nesse caso, o b é 2, aqui o b é 4 e continua, porque é o mesmo exemplo. Então, falar de uma forma geral é fazer referência à função. Então, quando eu digo que a função é do primeiro grau, eu vou ter que saber que ela tem a forma a vezes x mais b. Professor, e sempre é assim? Quer dizer, se a função é do primeiro grau, sempre é. Mas observe algumas situações que não são função do primeiro grau. Está aqui o nosso exemplo 1. Aqui o nosso exemplo 2. Vamos para um exemplo 3. Imagine que eu tivesse assim, y igual a 2 vezes x ao quadrado menos 4. Esta aqui não é uma função do primeiro grau, porque eu tenho um número multiplicando x, mas esse x não está elevado a 1, está elevado ao quadrado. E eu vou ter até outro número somando ou subtraindo x, mas o x não está elevado a 1, então não caracteriza uma função do segundo grau. E aqui vem uma observação interessante, uma coisa muito importante a saber. A função ela é conhecida como sendo função do primeiro grau por causa do expoente de x. Então, eu tenho y igual a um número a qualquer que multiplica x, mais o b. Apesar de não estar representado, o expoente aqui é 1. Então, ela é do primeiro grau porque o expoente é 1. Se fosse 2, seria função do segundo grau. Este aqui é um exemplo de uma situação que não é uma função do primeiro grau. Vamos ver um outro exemplo para a gente pensar um pouco mais. Um exemplo 4. Veja assim, y igual a x sobre 2, vou mudar o número, x sobre 5 menos 4. Essa aqui é sim uma função do primeiro grau. Por quê? Eu tenho um número multiplicando... Ah, professor, não está multiplicando não, está dividindo. Meus caros, vejam bem. Apesar de aparentemente estar dividindo, essa função ela pode ser escrita na forma 1 sobre 5 vezes x menos 4. E aí eu mantenho aquela estrutura de um número multiplicando x somado ou subtraído com outro número. O que não é a mesma coisa, exemplo 1, 2, 3 e 4, vamos para o exemplo 5. Não é a mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse y igual a 3 dividido por x mais 1.
Esta aqui não é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho o x dividindo o número e não o número multiplicando ou, sei lá, dividindo x. Aqui, ó, nós temos uma outra interpretação. Essa função poderia ser escrita assim, ó, y igual a 3 vezes 1 sobre x mais 1. E lembrem lá do estudo de potências que 1 sobre x é, na realidade, x elevado a menos 1. E esta função aqui ficaria assim, ó, y, daqui vamos subir para cá, y igual a 3 vezes x elevado a menos 1 mais 1. Então, verificando que o expoente não é 1, sabemos que a função não é do primeiro grau, ela tem expoente aí negativo. Bem, é isso. Olhando para a função do primeiro grau, vejo que ela é da forma ax mais b. Na próxima aula, vamos conversar um pouco mais sobre essas letras A e B e o que elas significam para a função do primeiro grau.